Hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito da sexualidade e as religiões. As religiões sempre foram definidoras da conduta sexual ideal. Nós precisamos refletir sobre os nossos conceitos religiosos para nós entendermos os nossos hábitos e condutas sexuais. Num relacionamento sexual, um indivíduo, ele traz conceitos da sua formação familiar, sobre o que ele recebeu, as orientações que recebeu dos seus pais, mas também da religião que esteja permeando a sua vida. Os conceitos são culturais, estão na linguagem, na vivência da comunidade religiosa em que ele se insere. Em termos de Brasil, nós temos duas religiões predominantes, que é o catolicismo e a religião evangélica. Depois nós temos o espiritismo, a umbanda e o candomblé. Os brasileiros, na sua maioria, são cristãos e seguem certas comemorações, certos rituais da igreja, como os sacramentos, e um deles é o casamento. Sem falar que toda religião direciona os seus fiéis para uma posição político-ideológica e traçam condutas estereotipadas. As religiões afro-brasileiras, elas são mais abertas, mais naturais quando diz respeito às relações sexuais. Porém, a religião católica, ela sempre exerceu uma forte influência de controle sobre as práticas sexuais. E Jesus, segundo o dogma da Igreja Católica, nasceu de uma virgem. Isso já nos mostra que uma relação sexual entre Maria e um homem, no caso seu marido, não existiu. Ela foi concebida pelo Espírito Santo. Isso a torna uma pessoa pura, o que é diferente para as mulheres, que têm que dar à luz e com dor, né? Depois de um ato sexual, que existe a concepção. Então, as mulheres já são vistas como impuras, porque elas têm um contato sexual com o sexo oposto. Mas os conceitos da história dentro do cristianismo, eles continuam existindo, talvez até os dias de hoje. Por quê? O casamento, ele é tido como indissolúvel. E nesse sentido, ele está amparando as mulheres para que quando elas se separassem dos seus maridos, não ficassem à mercê da prostituição, porque a mulher é recente a prática da mulher trabalhar para o seu próprio sustento. Então, para evitar que as mulheres ficassem expostas à prostituição, porque elas não teriam como se sustentar sem os seus maridos, se houve essa determinação que o casamento fosse indissolúvel, mas sempre com a ideia de que a mulher seja inferior e dependente do seu marido. O Papa Francisco, atualmente, ele tem tentado adaptar o pensamento católico à nossa realidade atual. E ele incorpora novos conceitos e práticas. A Igreja Católica tem tentado assim adaptar as variações existentes dentro do seu sistema, como o casamento de bispos e padres que já possuem família, mulher, filhos. Isso sempre houve, só que hoje existe uma tentativa de se solucionar esses problemas para incluir, né, essas pessoas que estejam fora excluídas do sistema. Martim Lutero, ele já tentou, na época, na Igreja Católica,
ele tentou uma reforma, algumas mudanças dentro da igreja, uma adaptação ao mundo moderno, né? Mas ele não conseguiu êxito e foi daí que ele fundou a igreja protestante. As igrejas protestantes também seguem o sexo praticado dentro do casamento e condenam as relações sexuais antes do matrimônio. Outra religião no Brasil, que é o Espiritismo, vê o sexo como uma prática respeitosa entre as pessoas que se amam, mas elas precisam disso para evoluir espiritualmente. E as religiões afro-brasileiras também reconhecem a união entre as pessoas que se amam, mas não defendem, não aprovam a troca de parceiros. Todas as religiões, nas suas variantes, elas têm diferentes orientações no que diz respeito ao sexo, aos relacionamentos sexuais de um indivíduo. E como nós no Brasil somos um país livre, né, de culto religioso, as pessoas transitam muito de uma religião a outra. Por exemplo, nós vemos que pessoas que são de Umbanda, que professam candomblé, muitas dessas pessoas continuam frequentando a igreja e se casando também na igreja católica e tem alguns conflitos realmente de consciência, né? Porque como existem direcionamentos conflitantes entre uma igreja e outra. Mas nós precisamos concluir que os hábitos sexuais, as práticas sexuais estão intimamente ligadas às religiões.